Podia fazer uma vinheta, né? Sim. A Roda Viva prepara tudo. Então, é que não dá tempo. É que não dá tempo. Então, agora aqui já está transmitindo de novo. Vou voltar lá no canal e já está voltando. Pode. Olá, né, gente? Vamos começar de novo a segunda parte então, do café. E daqui a pouquinho vocês vão poder falar também, né? Vai poder falar bastante, ok? E agora volta o seu slide, né? Volta o slide. Então, nós paramos aqui. Fica evidente um conflito entre o mundo virtual, onde eu estou imerso grande parte do meu tempo, e o mundo real, onde eu vivo. E o que fazer com as diferenças entre um e o outro? Esse conflito vai acarretar essa angústia pelo medo da perda de tudo aquilo que eu consigo obter aqui, não obter aqui, e como tudo isso daqui vai me determinando. Né? E aí, como que eu vou viver se um dia isso daqui não existir mais? Ok? Então vamos lá, próximo. Bem, aí começa a entrar esses conceitos. Lá de Aristóteles, eu decidi usar o que ele vai falar sobre amizade. E para Aristóteles, existem 3 tipos de amizades. A amizade construída por relações de interesse, as amizades construídas por relação de prazer e as amizades construídas em relação ao caráter. Essas duas, o que caracteriza essas duas é a ausência de afeto. O indivíduo está ali pelo interesse. Ele ganha alguma coisa, então ele está. Ele tem um prazer de receber algo ali, ele fica. O dia que acabar o prazer, o dia que acabar aquele interesse, aquilo que ele ganha, a amizade se parcela. Ela é completamente condicionada a esse individualismo, a esse egoísmo. Enquanto... Opa! Vai voltar. Voltou. Opa! Isso. Enquanto as relações de caráter são caracterizadas pela presença do afeto, e essa presença de afeto é que torna as relações duradouras. Se a gente for fazer um paralelo com o que o Baum fala, o que ele vai dizer? Que hoje, essa sociedade que a gente está vivendo, ele cunhou esse conceito de modernidade líquida. Né? Por quê? Porque as relações são estabelecidas no nível de interesse e prazer. Se as relações são construídas no nível de interesse e prazer, elas são frágeis. Da mesma forma que Aristóteles fala que as relações sem afeto são efêmeras. O que é que isso tem a ver conosco que estamos sendo, nós estamos permanecendo grande parte do nosso tempo nesse mundo virtual, de objetos virtuais, de coisas virtuais, e quando a gente desce para o nível da realidade, quando a gente
vem para o início da humanidade, as relações desenvolvidas por nós partem sempre do pressuposto do meu interesse e do meu prazer. Então, como é que eu vou sustentar relações duradouras? Relações que sejam capazes de sobreviver a diversas crises, a diversos conflitos, problemas. Porque se eu não alimento esse afeto, o que vai segurar essas relações? Ok? O próximo. Então, para a gente poder delinear essas relações de interesse e prazer e relações de caráter, para buscar uma referência diferente dessa que a gente vive e sairmos desse mundo líquido. Líquido por quê? Tenta segurar uma água, mas não consegue segurar uma água. Né? Ela vai vazando, ela vaza. Né? Por isso que Bauman fala isso. Esse mundo líquido, a sociedade líquida, não tem mais coisas duradouras. As pessoas que estão juntas hoje e amanhã não estão mais. Está tudo bem, ninguém se importa com isso. E quando alguém se importa com alguma coisa que seja capaz de tocar o indivíduo, é sempre uma questão individual. É sempre esse individualismo. Né? Morreu o gato da vizinha e a vizinha está chorando, está sentindo a morte do gatinho. Eu ainda falo assim, bobeira, ficar chorando por causa de gato. Aí morre o meu cachorrinho. Aí esse mundo e processar a minha vida, olhando só para uma parte, como é que eu vou ver o todo? Não existe. Eu só vou defender os meus interesses. E aí o que acontece com essa percepção individualista? Vai faltar um sentido maior na vida. Aí as pessoas vão crescendo, vão envelhecendo, vão indo para o mercado de trabalho, colocando e apostando tudo nos bens materiais, e o sentido da própria vida, da própria existência, vai se fazendo. Aí vai chegar lá na meia-idade, vai gerar uma crise existencial profunda, porque casou, teve filhos, comprou carro, comprou casa, tem tudo aquilo que a sociedade falou para ter, que ia ser feliz. A pessoa chega lá,
tem tudo isso e se torna infeliz. E o número de casos de depressão vai crescendo. Então, depressão era uma coisa, há 30 anos atrás, que quase não se ouvia falar, certo? Depois começou a se falar muito, mas com as pessoas mais idosas, os mais velhos. Depois começou a se falar na depressão para jovens. E hoje já se fala na depressão para crianças. Então, algo muito errado está acontecendo, está passando diante dos nossos olhos, nós estamos enxergando. Então, os três mundos, esses três mundos, marquem bem esses três mundos. Né? Esse conhecimento da psicanálise, né, geralmente chega para nós de uma maneira muito distante. Né? A psicanálise vai ficar reservada para pessoas que vão estudar, vão fazer pós-graduação, é lá, bem lá em cima, e assim, é um mundinho muito reduzido. Né? Assim, trazer a psicanálise para ser discutida na base da pirâmide é uma coisa rara. Né? Então, quando eu decidi lançar a mão, e eu sempre, quando venho, eu pego alguma coisa disso, né? Que é a minha tentativa de trazer algo para vocês entrarem em contato. E plantar ali alguma coisa, alguma semente, que pelo menos vocês ouviram falar alguma coisa. E que lá na frente talvez faça algum sentido, ou possa fazer sentido aqui mesmo, hoje, no presente. Mas quem vai falar isso é Lacan. E ele diz assim: vocês já devem ter reconhecido as três ordens sobre as quais repiso para vocês o quanto elas são necessárias a fim de compreender o que quer que seja da experiência analítica. Ou seja, para a gente poder compreender a experiência da análise, a análise do pensamento, análise de como nós pensamos, análise de como funciona esse aparelho de pensar, como o Bion, um outro psicanalista, fala, aparelho de pensar o pensamento. Nós pensamos, mas nós pensamos sobre o que nós estamos pensando? Ou nós apenas pensamos? Nós pensamos sobre o que nós pensamos e falamos? Nós pensamos sobre o que nós pensamos, falamos e sentimos? Nós pensamos sobre o que nós estamos pensando, sentindo, falando, ouvindo e fazendo? Será que nós estamos realmente vivos? Ou nós somos esse indivíduo de massa que estamos sendo conduzidos e indivíduo de massa pensa? Ou ele só executa por um processo de sugestão que ele recebeu e que Freud vai chamar de contaminação psíquica, contaminação cognitiva? Vai contaminando todo mundo e daqui a pouco todo mundo está fazendo a mesma coisa, não para, não tem uma parada, coisa difícil a gente conseguir uma parada e passar por um processo de reflexão, parar e refletir, e pensar o que está acontecendo na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu país, no meu mundo, porque esse mundo está do jeito que está. O que está por trás disso tudo? O que isso tem a ver comigo? A guerra de Israel contra o Hamas, o massacre do povo palestino, o que isso tem a ver comigo? Está lá no Oriente Médio. Então, mataram 4.000 pessoas. Eu processo da minha vida, eu nem sei o que é isso. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, nós temos uma tecnologia incrível que nos conecta com tudo que existe no mundo em tempo real, mas aquilo não está reverberando em mim.
Tem alguma coisa acontecendo. E essa alguma coisa acontecendo é esses conflitos entre esse mundo virtual, o mundo real, a ausência desse afeto. Um dia a gente pode marcar um café, que não seja uma vez por ano. Acho que isso deveria acontecer pelo menos uma vez a cada um bimestre, né? Pelo menos 4 vezes por ano. E a gente tirar um dia só para falar sobre afeto. O que é afeto? Afeto é esse amor possessivo que me une por interesse sexual, por interesse de prover alguma coisa para aplacar a falta que eu tenho, ou a perda de algo que eu carrego. Será que isso é afeto? Né? Afeto é um homem se unir com uma mulher, ou dois parceiros ou duas parceiras se unirem, sempre movimentados por algum interesse, por algum prazer. Pelo que Aristóteles fala, pelo que o Bauman fala, as relações de interesse e prazer são efêmeras. Elas não vão se sustentar e nem contribuir para o crescimento psíquico de ninguém. Então, para o Lacan, ele pega e vai observar a existência desses 3 mundos: o mundo imaginário, o mundo real e o mundo simbólico. Desses 3 mundos, e como o indivíduo vai navegar nesses 3 mundos, é que vai estar a saúde psíquica do indivíduo. Então, aí a gente vai um pouquinho além. A nomofobia, como um sintoma, como um desequilíbrio, como uma neurose instalada no indivíduo, ela vai ocorrer porque o aparelho psíquico do indivíduo já está construído de uma forma não muito boa. Então, a forma com que o indivíduo navega entre esses 3 mundos é que vai possibilitar ele caminhar para um processo de integração da personalidade dele, do eu dele, ou ele vai caminhar por um processo de desintegração. E o que está por trás dessa relação entre esses 3 mundos é um universo gigantesco que começa na concepção do indivíduo, como esse indivíduo foi concebido, qual é o pai, qual é a mãe, qual é a cultura que ele está recebendo, como que é as relações familiares, como que essa mãe se relaciona com esse bebê, como ela cuida desse bebê. É um conjunto de coisas que vai construir cada um de nós ao longo dessa caminhada. Né? Então, para que a gente possa começar a entender isso. Então, tem o mundo virtual e tem o mundo real. O mundo virtual vai alimentar todos os meus pensamentos, que vai me levar para que mundo? Para o mundo real, simbólico ou imaginário? Imaginário. E se eu me estabeleço nesse eixo de real com imaginário, eu vou promover toda sorte de desordem dentro de mim. E aí fica difícil eu querer externalizar o meu ser, porque o meu ser vai ser prisioneiro desse mundo imaginário. E o que vai aparecer é aquilo que eu não sou. Então, lá de Sartre, vai ter o ser, o não ser, o nada, e esse ser que precisa se expressar, ele não vai vir. Porque o que vai ser alimentado vai ser esse não ser, que é a minha imagem, que eu vou criar e que eu vou externalizar. Mas ele não vai contribuir para esse processo de realização pessoal. O próximo. Então, essas relações, caracterizadas por não serem afetivas, por serem frágeis, levam o indivíduo a construir pensamentos, sentimentos e elaborar atitudes que vão expressar uma visão de mundo. Essa visão de mundo vai ser expressa através de um eixo. Esse eixo é o eixo do egoísmo, do individualismo, do egocentrismo,
materialismo que vai esvazia o sujeito da sua alma, daquilo que de mais importante ele tem, ele vai ficando esvaziado. E a vida vai perdendo sentido, porque o que dá sentido na vida não é a materialidade da vida. Não é à toa que o ser humano é impelido a criar sistemas e sistemas de religião, para se conectar com algo que transcende, né? E que o Sartre vai dizer o que é consciência. Né? Para Sartre, a consciência, está aí no texto, para Sartre, a consciência está ligado com a questão de transcender esse fenômeno que é desse ser que quer aparecer. Então, é uma questão transcendental. Se eu não transcender esses aspectos materiais da minha existência, eu vou ficar fechado num mundinho de coisas que não se completam. É como se fosse um quebra-cabeça que eu fosse colocando as pecinhas e ele nunca vai se completar. E eu vou ficar sempre incompleto. Eu vou viver essa incompletude. E isso vai me afetar de alguma forma. O outro. Bom, essa visão de mundo, dividida entre o real e o concreto, o virtual e o imaginário, vai trazer para nós a questão do tempo. Porque o tempo que eu vou gastar de horas e horas aprisionado nesse mundo virtual vai me trazer uma perda de vida, uma impotência diante dessa minha submissão a esse aparato de coisas e um vício assustador, porque eu não consigo me separar. Desligar e ficar sem passa a ser uma tortura. Isso é relação viciante. Aquela tecnologia me consumiu e eu não consigo ficar sem ela. Estabelece uma relação de dependência. Isso é o aprisionamento. Quando chega nesse ponto, o indivíduo se aprisiona. Aí é um grande problema. Porque para resolver sair desse mundo em que ele se aprisionou e que ele vive por ele vive para ele vive com ele só sabe satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios prazeres. Para esse indivíduo sozinho sair disso, ele não consegue. Ele só consegue com a ajuda de alguém. E esse alguém é um profissional que seja capaz de acolhê-lo, de entendê-lo e de apontar para ele as coisas que estão fora de lugar. Então, é um processo que vai ficando cada vez mais complexo. E quando chega nesse ponto, o indivíduo não sai sozinho. É igual um indivíduo viciado numa droga. Né? Agora tem essa droga K, né? Que é essa maconha processada. Isso é destruidor demais, porque as pessoas usam, elas não conseguem sair mais daqui. Elas vão se consumindo, se destruindo, elas sabem que elas estão se destruindo, elas não conseguem sair daqui. Se não existir ajuda, e muitas vezes, na maioria dos casos, mesmo com ajuda, ela não sai, ela não morre. A mente foi tão capturada por aquele processo de dependência que ela não sai mais daqui. Então, isso é muito grave, né? Eu quero trazer a gravidade da situação para vocês. Porque isso que está na mão de cada um precisa ser pensado, refletido, e não vai depender do papai, não vai depender da mamãe. Vai depender de cada cabeça que está aqui. Se for ainda, tiver condições de sentar e por si mesmo pensar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e como eu me relaciono com isso. Para eu saber se a minha relação com esse objeto já é uma relação de perda
que evidencia um objeto de neurose, desliga e fica sem ele e observe as reações que vocês vão ter. Se aparecer alguma reação daquela que vocês ouviram aqui, fiquem espertos, porque o processo já começou. É simples assim. A professora de matemática, eu sou professor de matemática também, professora de matemática. Ela é professora de matemática. Matemática, história, né? Então, 2 mais 2 tem condição de ser 2,5, 1,9, 3. Não, 2 mais 2 é 4. Agora, 2 mais 2 pode ser raiz quadrada de 16. Certo? E tantas outras mais funções que podem se reverter no resultado de 2 mais 2. Mas nunca um resultado de 2 mais 2 vai ser diferente de 4. Então não tem como você estabelecer uma relação com um objeto que é normal, isso aqui é normal, um objeto qualquer. Mas quando esse objeto, do meu aparelho psíquico, se transforma em um objeto de neurose, ele não mais é um objeto qualquer. Ele já mudou. O próximo. Então, essa questão do tempo vai nos trazer um dilema. Por quê? Eu gasto grande parte da minha vida imerso nesse mundo virtual e eu não percebo que, com isso, o tempo passa e eu deixo de viver experiências outras que vão e que podem me ajudar a desenvolver, a amadurecer, a crescer. Né? E Santo Agostinho é interessante porque ele vai viver essa questão do tempo e ele vai ficar tudo muito perdido para ele. Ele fica muito em conflito com isso. Eles já viram? Alguns, eu entreguei alguns, só os da manhã, da noite eles pegaram. Por quê? Porque, como ele era da religião católica, e a concepção dele de Deus era a concepção católica, então esse tempo que ninguém consegue parar. Quem consegue parar o tempo? Desde que a gente é concebido até o momento que a gente tenha consciência de como a vida processa, o tempo está rodando. Eu durmo, o tempo está rodando. Ontem eu tinha 15 anos, hoje eu não tenho mais 15 anos. E daqui a pouco eu já estou com 30. E daqui a pouco eu estou com 40. E os meus cabelos estão brancos. E o meu corpo se modifica. E eu não consigo manter tudo isso funcionando sem que eu consiga incluir o tempo como um fator da minha própria existência. Então, ele se debateu muito. Então, o tempo, quando ele fala assim, o tempo é subjetivo, né? Aí ele vai falar, esse subjetivismo, essencialmente cego e inconsciente, levou Agostinho a questionar a própria base do conhecimento subjetivo. Aqui podemos saber sobre o que podemos saber sobre a realidade última, se ela está além de nós em todos os sentidos. Então, tocou na questão do tempo, ele já vai pensar nessa realidade última, na questão divina. Existe tempo antes de Deus? Ou o tempo só existe depois de Deus? Esse tempo de vida que é tão precioso e que eu fico imerso, sendo submetido a tudo que está nas redes sociais, e isso vai entrando, vai penetrando. Como que eu vou lidar com esse tempo? Tempo relativo, tempo absoluto, o tempo real, o tempo que eu não consigo segurar, o tempo que passa. Há um tempo atrás, vocês estavam no primeiro ano do ensino médio, ou muitos aqui já estão no terceiro ano do ensino médio.
E se pegar do primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio, é como se você tivesse dormido num dia e acordado no outro. Você dormiu no primeiro ano e quando você abriu o olho, você já está no terceiro ano. Então, isso tudo passa muito rápido. O próximo. Esse aprisionamento vai levar o indivíduo a um isolamento, a uma alienação, e essa consciência do passado, do presente, do futuro, vai ficar cada vez mais tão deficiente para o indivíduo que ele vai perdendo a dimensão dele como ser vivente, experienciando essa glória. Vai perdendo. Essa dimensão de ser do sujeito vai ficando diluída. Porque passado, presente e futuro, para quem está numa tela de computador ali, e que fica 12 horas, ele amanhece na tela, anoitece na tela. Quando você vai pegar essa pessoa, ela está completamente desfigurada. Já passou 10 anos da vida dela e ela está no mesmo lugar, sentada do mesmo jeito. Tempo, expressão de ser, dimensão de quem eu sou, isso é fundamental. Se a minha consciência perde a noção do que é passado, presente e futuro, do que foi, do que é, do que pode ser, eu entro num vácuo onde tudo some e desaparece. Onde que eu vou encontrar sentimentos? O próximo. Essa consciência, Sartre diz, não é um nada particular de conhecimento chamado sentido. Interna o conhecimento de si. Isso não é consciência. Conhecimento de quem eu sou, meu nome, onde eu moro, meu pai, minha mãe, a minha casa, a escola que eu estudo. Isso é um grão de feijão. Consciência vai muito mais além disso. Olha o que ele fala. O que é consciência? É a dimensão de ser transfenomenal do sujeito. Transcende o fenômeno da aparição do ser. Transcende o fenômeno daquilo que eu apareço ser. É algo que vai muito mais além. Muito mais. O próximo. Acho que acabou. Então, a gente começa lá, falando da homofobia, passa para a questão do conflito entre dois mundos, a existência desses três mundos que nos regula e regula todas as nossas relações. Depois a gente passa a entender que esse conflito existencial pela perda da autonomia do indivíduo leva o indivíduo a construir relações pessoais, profissionais, sociais, baseadas nas relações de interesse, nas relações de prazer. E isso esvazia o indivíduo do sentido da sua vida, jogando esse indivíduo para um sistema de angústia profunda em que ele não mais encontra-se com ele mesmo. E a partir daí, tudo acontece. De ruim, não consegue acontecer nada de bom, porque o sujeito ele está se esfacelando. Então, ter celular, ter computador, é muito importante. É muito importante. A vida hoje não funciona sem essa ferramenta. Isso aqui é muito
fundamental para tudo. Porém, não pode, nós, seres humanos, não podemos deixar que este mundo virtual que está na palma da minha mão me esvazie do sentido da minha própria vida, da minha própria existência. Se isso acontecer, as minhas relações serão efêmeras. As relações são efêmeras antes de existir isso daqui. Relações de interesse e de prazer existem no mundo desde que o mundo é mundo. E nunca preencheu ninguém. Só esvazia. Só gera conflitos, confrontos, relações tóxicas, porque na relação de interesse e prazer, o outro é só um objeto para mim. Então eu vou me confrontar com ele o tempo todo, as relações não são harmoniosas, as relações não são de paz. O indivíduo está em conflito constante com ele mesmo, é um conflito interno, do ego com o id, é o inconsciente. Então ele não se entende, tem um buraco dentro dele. Esse buraco engole o indivíduo e ele fica incapaz de construir relações saudáveis. Então, nesse sentido, é que eu trago essa reflexão para vocês, né? De repensar o cotidiano de vida, as relações pessoais, as relações familiares, as relações sociais, a percepção do mundo, a visão do mundo que eu tenho, que visão que eu trago, que visão que eu recebi, que cultura faz parte de mim, crenças, valores, conceitos, preconceitos, tudo isso está me construindo. Né? E qual é a minha responsabilidade diante de tudo isso? Ok? Bom, da minha parte, o que tinha que expor está exposto, o texto está aí com vocês. Agora, abre o debate, as perguntas, se vocês quiserem. Mas antes, deixa eu olhar aqui, ver se tem alguma mensagem. Deixa eu ter uma mensagem, né? Eu acho que tem aqui, ó. Tem na lista. Acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa também, né? Pode estar aberto, de repente, a pergunta. Agora abre o debate, né? Né? A questão teórica, a questão das referências teóricas está posta. Para se senta aqui, vem debater junto. Eu vou pedir só para ficar com a foto ali. Ficar com quem? Com a foto? Mas você bateu no saiu. Estou filmando vocês, estou filmando para Você pode tirar aqui que sai a gente. Só para sair para colocar não saiu aquela hora, só para colocar lá no canal. Vou colocar no meu canal, não sou nada, não gosto de aparecer. A gente pode ir tirando essa peça, vai tirando, vai. Então tá bom, pessoal, vamos aí. Agora pergunta 6, né? Tem uma pergunta. Santo Agostinho nunca chegou a uma conclusão, uma definição, porque ele era filósofo, né? Ele nunca chegou a uma definição do que era tempo para ele, por causa que ele acreditava que estava além da nossa compreensão, certo? Então, ele nunca chegou. O Santo Agostinho, ele chega a falar que quando ninguém pergunta para ele o que é o tempo, ele sabe. Mas quando alguém pergunta, aí a coisa complica. É igual a gente, quando ninguém pergunta para a gente o que é uma cadeira, né, que eu falo para eles, a gente tem ideia do que é uma cadeira. Mas quando alguém pergunta o que realmente é uma cadeira, que faz uma cadeira ser uma cadeira e não ser um outro objeto, aí complica, não complica? Porque tem vários objetos muito parecidos com a cadeira e não é cadeira. Tem algo, talvez, que faça a cadeira ser essa cadeira. E ele chega na conclusão dele, é mais ou menos assim nesse sentido. Se ninguém pergunta, eu sei. Né? Tanto que ele tem a definição um pouquinho diferente da nossa, né? Presente e passado, depois ele tem presente do passado e presente do futuro, né? Então, o que eu vejo é que quando ele pensa tempo, e aí essa é uma característica do pensamento dele,
e ele não consegue fechar a questão em relação a isso, é exatamente porque o tempo, ele é a gente pode chamar de um objeto para o nosso aparelho psíquico pensar, mas ele é um objeto que, por mais que ele exista no mundo real, ele é completamente subjetivo. Então, como que eu vou definir um tempo se ele está mergulhado nessa subjetividade da minha própria mente? Então, um exemplo. Você ficar 1 hora esperando o seu dentista sem celular, sentadinha ali, esperando o seu dentista te chamar. Você marcou o dentista 4 horas. Você chegou lá às 5 para as 4. A secretária te recebeu. Aí você senta, você logo ele te chama. E você fica lá, sem celular. Como vai ser essa experiência para você? Eu acho que, pra mim, porque, por exemplo, se eu tô parada, sem fazer nada, eu sou uma pessoa muito, não sei, muito avoada, então eu provavelmente imaginaria alguma coisa e ia imaginando. Enquanto você passava, então eu não conseguia fazer Ela não usa tanto celular. eu ia puxar a sua frente. 1 hora. Esperando. Ah, eu ia puxar a sua frente. Não. Você fica ali esperando. Você não vai falar com ninguém. Você só fica esperando o seu. A secretária nem está ali. Ela está lá assessorando o dentista na sala dele. E você fica 1 hora ali. Nessa 1 hora que você vai ficar ali, a sua mente vai produzir tantos pensamentos mirabolantes para consumir essa 1 hora. Eu estou no deserto, o sol tem na cabeça, eu vou começar a vacinar. Aí isso é sinal de que a coisa está complicando. Certo? Primeiro você iria somente pensar um monte de ideias. Agora, quando eu especifico bem essa realidade, você fala, nossa, olha, então já virou um deserto com o sol queimando em cima do meu corpo. É porque a situação ficou mais grave. O que você está querendo dizer com essa gravidade de situação? Que o tempo vai demorar ou não? Vai demorar. Demorar. Muito bom. Então você está lá esperando 1 hora no seu dentista, esse tempo vai demorar e você vai ficar muito impaciente com aquele negócio. Por quê? Você vai ficar 1 hora sentado na cadeira, o bumbum vai doer, aí o corpo vai ficar esquisito, e você não tem ninguém para conversar. Né? Aí você esqueceu, você foi sem celular, lembra disso? Mas todo mundo que está ali esperando na sala do dentista está com celular. Nossa, eu vi. Aí você quer conversar com alguém. O que acontece? Você não conversa, né? Porque está todo mundo no celular. Isso vai ser uma experiência extremamente ruim. Diz uma coisa que você gosta de fazer. Aula de filosofia, projeto de vida. Aula de filosofia. Você fica 1 hora na aula de filosofia, você está imersa naquele assunto, você está ali curtindo aquilo. Passou 1 hora. Aí acabou, você vai falar o quê? Passou rápido. Oi? Você vai falar assim, nossa, mas já acabou? Já deu 1 hora. Caraca, 1 hora eu nem percebi. Você percebe o dilema de Santo Agostinho? Como definir esse negócio? As situações eu perdi a noção do tempo completo quando eu tô na igreja. Isso. E eu vou muitas celebrações, né? De oração, ou de eventos, na missa também. Por exemplo, na temporada que eu tô agora, a missa era 3 horas, eu nem vejo passar. Então, porque a sua consciência foi absorvida por aquela realidade. E o que aconteceu com a noção de tempo? Se modificou. Então, essa noção, quando a gente fala desse tempo, ele é muito relativo. Ele depende da circunstância, ele depende do que você está vivendo. Por exemplo, o tempo de um desastre. O desastre acontece rápido.
Dois carros bateram, tem uma pessoa presa nas ferragens, aí você liga para o socorro e o socorro demora 15 minutos para chegar. O que vai acontecer com a sensação de tempo desses 15 minutos? Uma eternidade. Porque se minimizar se acontecer um segundo, aquela pessoa pode morrer. Então, eternidade. Aí você está mergulhado numa eternidade, mas o tempo, ele é o tempo, como ele corre no relógio, vai demorar 15 minutos para o socorro chegar. Mas você não vai perceber o tempo em 15 minutos. Isso vai demorar muito. Então, eu vejo que Santo Agostinho, quando ele entra nessa esfera de perceber a temporalidade da vida humana ou da existência humana, ele cai num conflito gigantesco, porque ele vai dizer o tempo ele está ligado a esse processo subjetivo de ser, que não é da consciência, é da inconsciência. Então, o tempo para a inconsciência existe dessa forma, passado, presente e futuro? O que vocês acham? Não existe. Sabe como a gente percebe isso ou não? Sabe? Como que a gente percebe que para o inconsciente esse tempo relativo não existe? Alguém tem aqui noção? Como que a gente pode observar isso? Que para a mente inconsciente, para a parte inconsciente da mente, esse tempo de vida, passado, presente, ele não existe, ele é um contínuo. Sabe como a gente percebe? Observa um adulto que tem reações diante das circunstâncias da vida como uma criança. Um adulto pode ser um homem, uma mulher de 50, 60 anos, que quando vai reagir diante de uma circunstância da vida, ele reage como se fosse uma criança. Então, inconscientemente, ele está onde? Na infância. Quantos de nós estamos crescendo e carregando coisas da infância mal resolvidas e que se transformam em sintomas que vão aparecer através de pensamentos, sentimentos e atitudes do mundo adulto? Uma agressividade, por exemplo. Uma dificuldade de estabelecer uma relação afetiva, porque quando criança não recebeu essa relação afetiva da mãe. Está vivendo quase que lá na idade mais velha, 60, 70 anos de idade, tem uma dificuldade enorme de se estabelecer na vida, porque vive aprisionado nas experiências infantis. Então, quando a gente trabalha com essa mente humana e a gente vai percebendo como ela navega nesse processo de vida, nós pegamos pacientes completamente infantilizados, que não amadureceram, não saíram daqueles processos vivenciais da infância. Isso mostra que para a mente inconsciente, esse tempo de divisão, essa divisão temporal, não existe. Seria a ideia de presente do passado. Porque você está no presente mas vivendo vivendo o no passado. Poderia ser o presente do futuro também, está no presente vivendo o futuro. A Giovana quer perguntar alguma coisa ali. Eu queria fazer um comentário. O senhor mencionou uma hora de pedir um exemplo de como a gente pode perceber que o tempo ele é linear, não tem muito bem esse conceito de presente, passado e futuro. Um exemplo que é bem presente atualmente é o anacronismo, que normalmente as pessoas mais velhas têm. Aquele conceito de, na minha época, não tinha essas coisas, quando eu era criança, não tinha essa coisa.
Por exemplo, o senhor mencionou mais cedo na palestra a questão de depressão, sobre como achava que a depressão era só para idoso, depois partiu para adulto, adolescente, jovem, agora criança. É muito normal hoje em dia ouvir pessoas mais velhas, aquela conversa de na minha época não tinha depressão, ninguém tinha esse tipo de coisa. Sendo que sempre teve. Esse tipo de coisa sempre aconteceu. Suicídio sempre existiu, depressão sempre existiu, só que nunca era tratado. E as pessoas tinham essa visão crônica, que também acaba atingindo muitas outras áreas. Como que isso de falar, os jovens são muito promíscuos hoje em dia. Sendo que sempre existiu todo tipo de coisa. E eles são um exemplo, falar pra mim. Eu acho que, por exemplo, só pegando ali, o meteorito ele cai na Terra há muito tempo, mas a gente só começou a ver depois que começaram a instalar câmeras, né? Então hoje tem câmera em todo lugar, você vê ele entrando. Eu acho que é a mesma coisa, né? Hoje nós temos uma gama de ferramentas na internet que ficou visível. Antes já existia mesmo, né? Mas não era tão visível, não era tão mostrado, né? Hoje tudo é mostrado, né? Ou não era tão analisado também, Sim. né? A própria questão da depressão, as pessoas antigamente, na depressão, elas eram tratadas como loucas. Sim. Porque quando você está com algum problema, quando estava, né, na época, com um problema, ou alguma situação, algum conflito psicológico, era sinônimo de loucura, e aí ia para o manicômio, né? Então a análise, ela começou a ser feita mais a fundo, né, mais reflexivamente. Outra coisa que acabou se tornando muito relevante também para toda essa conversa é a globalização. Porque como a gente estava falando da monofobia, acaba que não tem como deixar de fora o processo da globalização, sobre como a informação está palma na nossa mão. Sim. E hoje em dia a gente consegue ter contato com outras culturas completamente diferentes. E acaba ajudando muito nesse quesito de espalhar informação e ter certas coisas, acesso às coisas que antes eram elitizadas, acesso a informações que antes você só teria que ler esse livro de filosofia caríssimo, agora a gente consegue ver na internet, no YouTube do professor Regis. Sim, você tem não só o professor Regis, você tem o Cláudio de Barros, né, do Carnal, o Luiz, que vai entrar na internet também, a Samanta, acho que é perguntar alguma coisa. Eu estive conversando com o professor Regis há algum tempo atrás sobre a questão do indivíduo pensante. Como você tinha dito anteriormente, eu vejo esse exemplo todos os dias com os meus alunos. A gente percebe como eles estão deixando de pensar. A gente vê, por exemplo, em atividades, em avaliações, onde os alunos eles estão tão acostumados com a informação ali disponível, de mão fechada ali para eles, que eles não se dão às vezes ao trabalho de ler a questão e interpretar a questão. Já teve algumas situações onde, por exemplo, eu entreguei a avaliação para eles e eles ficaram ali em pânico, sem entender as questões, e eu precisei explicar as questões, e quando eu expliquei, eles, mas é fácil. Eu sim, mas estão percebendo o jeito como eu expliquei? Vocês percebem que se vocês tivessem parado e simplesmente lido com calma e pensado, vocês teriam identificado isso aqui? É verdade. E assim, pelo que nós estávamos conversando, as informações, por exemplo, aquele TikTok, as informações vão chegando muito rápido para eles. São muitas informações ali, sempre chegando ali de forma muito espontânea, muito de não deixada mesmo para eles. Hoje em dia, o aluno quer fazer uma atividade, ele vai no chat GPT, simplesmente digita, a inteligência artificial vai e faz tudo para ele. Então, os alunos, os nossos alunos, estão perdendo essa capacidade de pensar cada vez mais por conta dessas situações ali das mídias. O que é lamentável. É uma lógica por trás, né? Uma lógica por trás, alguém querendo isso. Então, Samanta, né? E a outra, Giovana. Então, vamos tentar estabelecer uma conexão entre o que a Samanta está colocando e o que a Giovana colocou. Primeiro, a questão dessa temporalidade na percepção da consciência pelo indivíduo. Segundo, pelo processo de globalização, em que a informação ela é espalhada de uma forma, uma rede, existe uma rede global, e que tudo está conectado, e nós temos acesso em tempo real a tudo que a gente desejar.
Está tudo na palma da nossa mão, certo? E o que a Giovana coloca é que, veja bem, a gente tem todas as informações na nossa mão. O Sartre não, o Freud vai nos trazer a questão desse automatismo do indivíduo. A perda dessa condição existencial de ser um indivíduo capacitado com a sua percepção de consciência, que precisa transcender o fenômeno do seu próprio ser no aspecto de como esse ser se revela. Essas duas questões colocadas estão intrinsecamente ligadas pelo seguinte fato: o excesso de informação deixa o indivíduo, o excesso de informação faz com que o indivíduo esteja em um ambiente que exija dele um pensamento mais elaborado ou não. O que vocês acham? Esse excesso de informação, Samantha, que a Giovana coloca. Nós temos tudo na nossa mão, mas nós estamos perdendo a nossa capacidade crítica de analisar essas informações. Então, nomofobia. Se você pegar esse termo, nomofobia, e pôr lá no Google ou no chat GPT da vida, vai aparecer lá uma definição de nomofobia. Então, por falta de informação, é que você não vai construir consciência sobre esse problema. Agora, ter a informação esvaziada de um pensamento elaborado é outra coisa. O que você encontra na sua realidade cotidiana de sala de aula são indivíduos que estão dentro desse meio social que, segundo Bauman, está se liquefazendo. As relações, a sociedade, ela está se desfazendo. Mas se desfazendo do quê? De sentido. Você encontra sentido. Então aí você pega e põe um pensamento de 5, 6 linhas, e o indivíduo vai ler, ele não produz, ele não consegue interpretar. Mas não é uma deficiência. Existe um aparato de circunstâncias sociais que está transformando esse indivíduo em um ser autômato, em um indivíduo de massa. O indivíduo de massa pensa. Você falou aqui, particularmente aqui comigo. Mas parece que isso está sendo feito de propósito. Né? Eu não sei se existe. Eu não sei se a gente pode afirmar que isso está sendo feito de propósito. Mas a impressão, como se tivesse alguém pensante, né, em cima, dizendo só, vamos fazer com que isso aconteça, porque assim isso daí vira um monte de gado que está sendo conduzido para o abatedouro e estão indo cantante, pensando que estão indo para o céu com uma música do Lulu Santos canta. Né? É um monte de gente indo para o abismo, acreditando que está indo para o céu, que está tudo bem. O Emílio quer perguntar como Quem é? Eu queria só destacar também como a nomofobia, ela também pode estar ligada muito à questão de, atualmente, hoje, a internet acaba se tornando um refúgio para muitos jovens, principalmente pessoas que vivem uma realidade de dificuldade. Pessoas que sofrem muito na vida real costumam usar a internet como um refúgio, né, para fugir dos problemas reais. Além de também a liberdade que a internet oferece para os
jovens, né, que hoje em dia até cria o fenômeno de hostilidade em redes sociais, que é a internet é uma terra sem lei, as pessoas fazem download, entendem lá e não tem uma punição. Então acaba criando um ambiente de hostilidade e muitas pessoas criam a dependência de estar naquele ambiente, não conseguem escapar daquele ambiente, porque a realidade fora da internet é pior. Como que é seu nome? Ele. Eli. Ele. Ele. Eli. Eli. Ele. Ele, né? Ele. Ele. De onde vem esse nome? É um nome de origem europeia. Qual é a origem? Ele tem diversos significados, mas principalmente é iluminação. Mas de que povo? De que cultura? Não Ah, sabe? eu não sei. A mamãe não te falou? Não foi a mãe, não. Não foi a mãe que deu, é nome social. Ah, é nome social? É. A escola tem o direito agora ao nome social. Ah, é? Se faz Aqui em Dois L's e Mas, Espera assim. É dois L's, né? é dois L's. Dois L's. Então, Não, já entendi. então vamos lá. Eli, existe um fato na sua fala que é muito importante, que é a questão do indivíduo não conseguir se relacionar com o mundo real, aonde ele vai encontrar agressividade, julgamento, discriminação, um milhão de outras coisas, certo? Então, ele carrega uma identidade que, ao ser vivida na realidade, é negada. Seja como for. Né? E quando isso acontece, o indivíduo ele vai encontrar dificuldade de se estabelecer nesse mundo real. Quando você fala do indivíduo que, diante dessa situação, ele usa a internet como refúgio, nós precisamos repensar a palavra refúgio. Porque refúgio é um lugar onde todos nós procuramos ir para fazer o quê? Refúgio. Um refúgio. O que tem nesse refúgio? Paz, segurança, sossego. É um lugar onde eu vou me sentir muito bem. Mas quando o indivíduo ele sai do mundo real, aonde as coisas não correspondem aos desejos dele, e ele liga para o mundo virtual, ele está procurando um refúgio ou ele está fugindo daquilo que ele não consegue lidar na vida real. O que está acontecendo? É um refúgio, ele vai lá para se refugiar, ou ele está fugindo daquilo que ele não consegue dar conta? O que você acha? Analisando por esse lado, talvez é uma fuga da realidade. É uma fuga da realidade. Então, muito bem, a gente está começando a se entender. Né? Então, o indivíduo está fugindo da realidade. Quando ele foge da realidade, ele foge de quem? Quem falou? Leonardo? Quando o indivíduo foge da realidade, ele está fugindo dele mesmo. Então, quando esse indivíduo foge dele mesmo, o que ele vai encontrar?
se a gente usar como referência tudo isso que a gente trouxe como referência de conhecimento. O indivíduo foge da realidade, vai para o mundo virtual, ele está fugindo dele mesmo. Então, o que ele vai encontrar nesse mundo virtual? Oi? A própria angústia. Então, mas ele encontra, ele não é que ele encontra angústia. Lá nesse mundo virtual, ele vai encontrar aquilo que ele não é. E esse mundo virtual vai, como que eu diria? A palavra está aqui, mas não está aqui. Esse mundo virtual vai alimentar nele a percepção daquilo que ele não é. Ele, em vez de assumir a realidade para ele se expressar como ele é, ele vai para o mundo virtual para ele fugir desse conflito interno, ele acaba no conflito maior ainda. Porque daí isso vai alimentar esse conflito existencial que o próprio indivíduo tem. Quando você coloca que no mundo real eu não sou ninguém e no mundo virtual eu posso ser um rei, né? A gente tem que falar da relação de poder. A gente não consegue fugir disso. No mundo virtual, esse mundo virtual alimenta no mundo imaginário do indivíduo a relação de poder. No mundo virtual, eu posso tudo. Eu falo o que eu quero. Eu atinjo quem eu quiser. Eu manipulo as informações do jeito que eu quiser. Eu propago as mentiras que eu quiser. Eu destruo vidas, reputações, numa questão de segundos. E nada pode ser feito contra mim. Porque não pode mesmo. Então, ali, você vai... essa situação vai levar o sujeito, no imaginário dele, a se estabelecer nessa relação de poder. E essa relação de poder, ela é bem psicanalítica, né? Porque ela tá na constituição da vida do sujeito. Nós conseguimos existir sem relação de poder? Vocês acham que a gente consegue existir sem relação de poder? Eu não vou aprofundar as questões que estão por trás disso, né? Porque são questões mais profundas. Mas para nós, para a gente poder ficar conectados nesse conhecimento que a gente trouxe, essa relação de poder, ela é instituída na nossa vida desde que a gente nasce. Ou talvez desde que a gente se torne existente por desejo dos nossos pais. Então, quando a gente vem para esse mundo, nós já estamos numa relação de poder. Eu com a minha mãe. Todos nós aqui, qual é a primeira relação que constrói na vida? Com a mãe ou com o pai? Com a mãe. É com a mãe. Então, a mãe tem um objeto essencial para a minha vida. Qual é o objeto que a mãe tem essencial para a minha vida? Que sem aquele objeto, eu não vou sobreviver. Que objeto é? Qual é o objeto? Peito. O peito. Basta a gente nascer, a gente sai da barriga da mãe, corta o cordão umbilical e imediatamente a gente chora e depois a gente vai ser colocado em um objeto que ninguém ensinou para nós como lidar com aquilo, mas quando coloca a nossa boca no peito da nossa mãe, a gente sabe muito bem como faz as coisas funcionar.
a gente chupa aquilo solta um líquido, aquele líquido sustenta eu, e a partir dali está criado uma relação de poder. Aí eu acho que você entraria no Michel Foucault, se você fosse, né, na relação entre o poder e o poder horizontal, né? Porque antigamente a gente via o poder vertical, né? Agora não, a partir de Foucault é um poder horizontal. Quem tem condições de ter poder em cima do outro vai ter. Mas a sociedade não se estabelece Na relação de poder. Na relação de poder. Todos nós aqui estamos socialmente estabelecidos numa relação de poder. O REG, por exemplo, ele tem poder sobre a gente, ele não vai fazer toda a frente. Ah, é o poder. Foi uma crítica. Hoje mesmo estava lá o pilantra. Mas eu passei rapidinho. Vamos voltar um pouco. Não, eu vou para uma outra coisa. Mas aí vai ser poder horizontal. Aí não é vertical, né? Ô Luiz e Regis, mas eu queria refletir sobre uma coisa que é interessante, que mesmo em uma rede social, com a tecnologia em mãos, a gente tem um tempo muito grande para refletir sobre o personagem que a gente vai construir para nós mesmos nessa rede, nesse mundo virtual, né? E aí, quando a gente está no mundo real, nós não temos o tempo para refletir como nós vamos agir e acabamos não sabendo o que fazer, né? Então, eu acho que nós que somos mais velhos, que não crescemos com esse tipo de tecnologia que os jovens de hoje, que já nasceram com a tecnologia na mão, eles não têm essa consciência de que o tempo que eu tenho para ficar na rede social e construir ou uma frase, ou criar um vídeo, criar um TikTok, no mundo real eu não tenho esse tempo e eu preciso saber agir no momento. Então, eu acho que boa parte da questão da nomofobia é isso. Eu preciso do tempo que a rede social, que o mundo virtual me dá para eu refletir. E na vida real eu não vou conseguir me expressar porque eu não tenho esse tempo. Então, aí volta a questão do tempo. Uhum. Do tempo acho que tudo está no tempo. Absoluto. Desse tempo objetivo e desse tempo subjetivo. Isabela. Então, a Isabela coloca essa questão do tempo em que no mundo virtual eu tenho a ilusão de controlar as coisas. E essa ilusão de controle é um poder ou não? É um poder. Então, quando eu estou no mundo virtual, eu acredito de uma maneira muito forte que eu tenho esse poder. O poder de controlar as coisas, de fazer o tempo corresponder aos meus desejos. Quando eu migro para o mundo real, que poder de controle eu tenho sobre os fatos e as circunstâncias da vida? Alguém poderia me dizer? Nenhum controle. De ter algum controle? Eu acho que quando a gente passa esse tempo e essas energias que a gente gasta no mundo digital, no mundo virtual, que a gente gasta essa capacidade de construir no mundo virtual, nesse mundo imaginário, que pode dizer assim, no mundo real, a gente não tem mais energias para o mundo real. E aí, quando acontece de uma situação ser real, uma situação ser séria, a gente pode até já ter visto no mundo virtual e tudo mais. E acredito que o tempo que a gente passa lá e absorvendo toda a informação que as pessoas falam para nós, através de umas fontes confiáveis, é o que as pessoas falam, constroem o que a gente pensa na forma inconsciente. Então a gente meio que fecha os olhos e deixa as pessoas colocarem. E provavelmente pessoas que também são, podemos dizer, alienadas.
Então, na vida real, quando a pessoa se depara com a vida real, vê as coisas acontecendo, ela tenta ter esse poder, só que dependendo pode se ter ou dependendo pode se não ter. Porque tem uma frase que diz que ela não é muito usada para esconder tudo, né? Pejorativo, mas é que diz assim, os ignorantes dominarão o mundo, não por sua capacidade, mas por sua quantidade. Então, dependendo da situação que ela se depara na vida real, ela pode até conseguir ter esse poder, só que por causa da quantidade de pessoas que também são alienadas. Hoje em dia, quase o mundo todo. Mas tem desses que não pode. Por exemplo, no ambiente escolar, a maioria dos professores que têm uma idade maior e teve esse período de sem tecnologia extrema, e eles têm essa moral fluida, eles não vão se deixar bater, porque eles já têm essa posição. Só que a pessoa que ela se dedica, se doa totalmente ao mundo virtual e se constrói lá, não vai conseguir viver na vida real. Ou vai viver como um automóvel. Não tem como. Bom, são várias questões com pessoal. Rayane. Gente, tem várias questões que a Rayane colocou na fala dela que a gente precisa repensar. Os ignorantes dominaram o mundo pela quantidade. Vocês acham que isso é verdade? Sim. Vocês acham? Então, mas o indivíduo de massa não necessariamente seja ignorante. Nós vivemos no Brasil um exemplo muito grande disso durante 4 anos. O mundo vive isso hoje de várias formas. Então, os ignorantes, o que a gente teria, né, filosoficamente falando, que fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? O que é ser ignorante, né? Porque eu posso ser ignorante para alguém, como alguém pode ser ignorante para mim. Eu posso me achar não ignorante, aí eu acho que seria legal Sócrates, né? Que se reconhece como ignorante e ele passa a ser o mais sábio da Grécia pelo fato dele reconhecer isso, né? Qual é o maior poder que um homem pode conquistar? Alguém pode me falar? Não? Não chegou nem perto, nem de lição. Qual é o maior poder que um homem pode Poder conquistar? no sentido do que possui ou do que é capaz de fazer? Poder. Poder. Abrangente, não interessa o Poder. que ele pode fazer ou o que ele tem. Não consigo. Poder. Qual é o maior poder que um indivíduo pode conquistar na vida? Não passou nem perto. Você quer saber? Eu não sei se eu falo. Eu vou falar? Quem é que vai fazer eu falar? Você tem poder desse? Escolha. E agora? Então, o maior poder que o indivíduo pode conquistar é quando ele percebe que ele não tem poder nenhum. Assim como Sócrates percebeu que ser sábio é ter a real dimensão do não saber. Quando eu percebo que eu realmente não sei, eu começo a trilhar um caminho de um saber maior, que não é o saber de acúmulo de conhecimento. Nós sabemos que na nossa sociedade tem pessoas que têm um acúmulo de conhecimento gigantesco. Conhecimento formal, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, 2 doutorados, 3 doutorados,
tem títulos para tudo quanto é lugar, mas nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm conhecimento formal, mas que têm uma sabedoria existencial muito maior do que aqueles que têm muito conhecimento formal. Então, essas questões são muito relativas e nos força a questionarmos essa questão do que é ser ignorante. Né? Porque tem muitas pessoas com conhecimento formal e que são ignorantes para muitas questões da própria existência humana, da própria formação da sociedade como classes interdependentes. Não tem como uma sociedade ser formada, ser construída sem classes sociais. Será que tem? Tem. Não seria sociedade. Não existe, não tem como, porque você vai ter aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção. Então, um empresário vai deter o meio de produção. Ele vai precisar de mão de obra, que não vai deter aquele meio de produção. O empresário, ele vai construir um arcabouço de coisas que aquele funcionário não vai construir. Então, assim, a sociedade é estratificada em classes sociais. O problema é que as diferenças se tornam abismos. As sociedades mais evoluídas, as diferenças são pequenas. A nossa não, é um abismo social que se abre. Então, a primeira questão a ser considerada no seu pensamento é questionar essa questão dessa ignorância, né? Que é bastante importante, por quê? Porque na questão do que a gente está tocando, da nomofobia, desse medo da perda do celular, da perda das redes sociais, da perda da onde eu tenho importância, ou de pelo menos que eu acredito ter importância, né? É fundamental a gente trazer o conhecimento para a gente discutir se isso é uma questão de ser ignorante, de ignorar outras coisas, ou ser ignorante pelo fato de não saber o que está acontecendo comigo. Então, se eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo comigo, eu sou um ignorante de mim mesmo. No sentido de ser autônomo e você seguir um pensamento de massa estabelecido por uma liderança ou por lideranças não nominadas muitas vezes, porque as redes sociais não têm uma liderança nominada. Certo? Concorda comigo ou não? É uma liderança difusa. Né? Não tem uma liderança determinada assim, alguém pensando e todo mundo seguindo, que aquele que está determinando, não. É um negócio que está difuso e que, ao usar as redes sociais, eu fico exposto a isso. Agora, o que é que vai fazer o indivíduo estar ali nas redes sociais, usar as redes sociais e não ser engolido por elas? Luiz, tem uma coisa que eu gosto no Aristóteles, quando ele fala no agir por ignorância e agir na ignorância. Né? Eu posso agir por ignorância porque eu não sei mesmo. Mas eu posso agir na ignorância. Eu sei, mas eu vou agir assim. Eu sei que é um pouquinho, eu sei talvez que é isso, mas eu vou agir. Né? Quantas pessoas já falam para vocês ouviram um dia? Eu sei que cigarro faz mal. Sim, certo? Parece erva. Ô, Giovanni, você queria perguntar alguma coisa? Eu ia complementar uma fala que ele teve, que ele comentou sobre o pensamento de Aristóteles, sobre a ignorância do não sei que nada sei, aquilo clássico,
Tem muita questão de... A maioria das pessoas, os mais são lideranças, são justamente aquelas que se acham mais inteligentes. Porque quando a gente chega num certo patamar de conhecimento, a gente pensa que a gente sabe tudo. Começa a olhar para as outras pessoas como se a gente fosse superior, começar a pensar que a gente é mais inteligente que o outro. Sendo que, na realidade, normalmente, quem mais sabe é quem mais se diz ignorante. Porque quando você pensa que você já sabe tudo, você não vai atrás de novas informações, você não busca mais conhecimento depois que você termina, sei lá, o professor fez a faculdade, depois ele termina, começa a dar aula e não se interessou mais em procurar sobre o assunto, não tentou mais evoluir no aprendizado dele. Enquanto a pessoa que ela se enxerga como um ser ignorante, às vezes ela busca por mais conhecimento e acaba evoluindo cada vez mais. E acaba possuindo muito mais habilidade, muito mais conhecimento, muito mais noção do mundo ao redor do que aquela que mais se considera esperta. Dá pra ver isso na internet, tanta gente que se diz coach, fala, doutores. Não, você tem uma maior charlatão que você vai ver na sua vida. Então, é que ela está colocando a questão do Sócrates, não sei, né? É que, na verdade, quando o Sócrates fala isso, ele não está dizendo que ele não sabe de nada. Ele está dizendo que ele não sabe de tudo. Ele não tem todo o conhecimento, não abarca todo o conhecimento. A gente já entraria no Kant, né? Será que a gente teria capacidade de abarcar todo o conhecimento? Nem tem, não tem. Será que existiria alguém com essa capacidade de... Eu dou bastante exemplo porque eu sou professora de história e eu sempre dou esse exemplo de que todo ano que passa eu nunca dou a mesma aula, porque eu sempre estudo antes de dar as minhas aulas. Então eu vou sempre modificando, dando mais enfoque para uma coisa, enfoque para outra coisa, mas eu nunca vou saber tudo, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, eu nunca vou saber tudo sobre Guerra Fria, eu nunca vou saber tudo sobre ditadura militar, mesmo eu sempre, a cada ano, estudando uma coisa diferente para complementar cada vez mais as aulas, mas a gente não tem essa capacidade de absorver tudo. A gente vê isso agora na questão de Israel, Hamas, né? Que tem gente que acha que já domina Israel, sabe tudo sobre Israel, sabe tudo sobre Hamas. Né? E você vê na internet essa difusão, todo mundo falando, parece que tem um conhecimento enorme, né? Então, nessa questão, eu gostaria de intervir com uma pergunta direcionada para você. Na sua opinião, o que é que faz um indivíduo achar que ele sabe tudo? Às vezes é a confiança e muitas vezes é o nível de estudo, porque é muito comum você ver pessoas que já são mais estudadas acreditarem que elas fazem de tudo. Por exemplo, algum professor fez alguma faculdade, já está dando há 10 anos a mesma aula e acha que ele tem o mesmo. E se eu disser para você que você está errado, por que eu estou errado? Isso. Agora você começou uma outra postura. O indivíduo que só fala em afirmação, ele só está afirmando aquilo que ele acredita saber. E quando ele só afirma aquilo que ele acredita saber, ele já perdeu o contato com o conhecimento. Então, o que faz um indivíduo saber não é a certeza de que sabe. É a certeza que ele não sabe. Então, a primeira atitude do indivíduo que não sabe é abandonar a fala da certeza. E a fala da certeza, ela é construída a partir de um julgamento, em que o indivíduo julga a realidade. Ele absorve a realidade para tentar entender a realidade, ou ele, diante da realidade, ele julga a realidade para que a realidade corresponda a todo o imaginário que ele construiu do desejo dele. Um nome na minha cabeça. Isso. Então, quem nos ajuda muito nessas questões
A psicanálise, ela vai tocar naquilo que é de mais interno no indivíduo, que é a construção do próprio aparelho psíquico do indivíduo, que vai fazer o indivíduo pensar a vida. E nessa, eu estou procurando sempre usar o eixo referencial que a gente trouxe para nós, né? Porque a gente pode navegar assim, num universo de conhecimento gigantesco. Muito vasto. É muito vasto. Então, se a gente pegar essa questão que a Giovanna coloca, nós vamos ter que identificar que esse indivíduo ele está numa relação de poder que ele está exercendo a partir de um imaginário que ele constrói para externar uma falta que ele carrega. Porque toda relação de poder está baseada numa falta. O que falta no indivíduo é aquilo que ele quer conquistar. E para ele conquistar, ele tem que ter o poder. E para ele ter o poder, esse poder não é o poder da potência, do ato potência. Não é esse poder. Não é o poder da potência. É o poder de achar que ele pode tudo para aplacar aquela falta que ele carrega e que ele não consegue dar conta dela. Então ele tem que exercer isso, tem que fazer isso. E isso quem está por detrás disso é uma função inconsciente daquilo que faltou para o indivíduo e não foi completado durante o processo de crescimento dele. Então as coisas se aprofundam mais. Então, aquele indivíduo que tem um monte de diploma e que acha que ele sabe tudo, ele não acha que ele sabe tudo por causa do monte de diploma que ele tem. Ele acha que ele sabe tudo por uma função inconsciente que está perpassando a própria existência do indivíduo e determinando que ele seja assim. E esse indivíduo não vai mudar enquanto ele não perceber ou receber ajuda para perceber o que é que está atravessando ele e que o impulsiona. É dominado por um impulso de exercer esse poder e de fazer com que todo mundo fique submetido a ele. Certo? Então, a questão não é só porque o indivíduo acha ou porque tem um monte de diploma que isso está acontecendo. Essa relação não é desta forma que ela acontece. Tem algo dentro, mais interno, na construção do sujeito, que vai fazer com que ele exerça esse comportamento como um reflexo daquilo que ele construiu a partir das experiências que ele viveu na infância, que está ligado com essa estrutura do ego, de sobrepor o imaginário ao real, de querer fazer o desejo dele, de acreditar na ilusão do controle, que você, seu nome, Rayane, coloca e que também precisa ser repensado. Né? No mundo virtual, eu acredito ilusoriamente que eu tenho o poder do controle, mas no mundo real, esse controle ou esse poder não consegue ser exercido. Aí a gente pode falar das 3 angústias de Sartre, que é a angústia do tempo, da morte, né, da efemeridade da vida, que é a gente não controla. Hoje todos nós estamos aqui, aí de repente
a gente vai embora e amanhã está todo mundo chorando porque um colega morreu por alguma circunstância qualquer. Nós não controlamos nada da vida. Isso é extremamente angustiante para todo ser humano. Nós sabemos que a morte é o nosso destino final. Basta ser vivo para que a morte esteja do nosso lado. Qual é a nossa maior amiga? Não é o nosso amigo, nem a nossa amiga, nem o nosso companheiro, a nossa namorada, não é nada. A nossa maior amiga, que deita com a gente todos os dias, levanta com a gente todos os dias, a morte. Quando ela chama, ninguém vai poder fazer nada. Quem é que tem segurança, então, de viver para amanhã? Ninguém vai ter. Isso é angustiante. Essa visão do Sartre. A outra questão que angustia bastante, e que Sartre coloca, é o desamparo. Nós vivemos em um mundo em que, por mais amparo e segurança que a gente queira buscar, nós nunca vamos conseguir conquistar, exatamente pela insegurança da própria vida. Estar vivo ou não estar vivo, estar morto ou estar vivo, é uma coisa tão subjetivo isso, e é tão não determinante, que eu fico completamente desamparado diante disso tudo. Talvez seja pelo desamparo que eu tenha que criar tantas divindades para eu viver. Né? Porque, pelo menos, na questão da divindade, eu encontro algum amparo. Eu sei que sou morredor, eu vou estar nas mãos de Deus. Bom, eu criei isso, não tem essa coisa. Né? Então, isso sustenta um pouco essa angústia. E a terceira questão a ser colocada é a responsabilidade que eu tenho por que eu faço. Eu não vou conseguir negar isso. São 3 angústias sartreanas que permeiam a existência humana. Nós não vamos conseguir fugir delas. Agora, quando eu venho para esse mundo para exercer a minha vida, esse poder de achar que eu sei muita coisa, isso se constrói desde a criança. Então, essa questão do poder, ela também passa a ser relativa, porque o poder de acreditar que eu controlo as coisas no mundo real também passa a ser uma neurose muito profunda que machuca não só o indivíduo, como machuca todos que estão ao redor dele. Luiz, vou ter que chamar um pouquinho o Santo Agostinho. Chama, Que é o tempo. É o tempo, né? chama. Nós estamos praticamente Santo dentro do Agostinho tempo. bateu lá o sininho do céu. Eu sei que agora começou um momento talvez mais perguntas, mas o tempo nosso tempo está ficando escasso, porque 11 horas a gente. Você quer fechar, amarrar? Eu acho que essa, quando termina assim, né, essa angústia do término, né, isso é bom sinal. Né? Então eu quero agradecer a todos, a direção da escola. Quer falar alguma coisa também, Márcio? Não? Que eu venha e esteja aqui junto com vocês partilhando. Né? Eu sempre coloco que esses encontros deveriam acontecer pelo menos uma vez a cada universo, né? E que esse encontro não morresse ali, que existisse um trabalho que vocês pudessem trançar essas referências, né, de conhecimento que a gente traz, e vocês pudessem fazer disso um corpo, que não ficasse somente num dia de reflexão, mas que tomasse corpo nisso, né? Que isso fosse um trabalho de pesquisa, que vocês exercessem, creio já, essa função bem de cientista, de pensar sobre a vida, bem de filósofo, de pensar sobre a existência humana, de se conectar com o conhecimento por nenhuma relação de poder, só por uma relação de afeto e significado do próprio conhecimento. Né? Eu acho que isso é um caminho que falta
para nós, para essa sociedade que a gente está vivendo. Então, eu quero agradecer a todos, né, por estarem aqui, compartilhar comigo essas ideias, à direção, ao professor Reginaldo, que sempre me abre esse espaço, e desejar a todos vocês que sigam o caminho de vocês e abram espaço para essas questões que são muito importantes, não só para hoje, né, mas para a vida de vocês pelo tempo, né, que cada vida existir aqui e que não pode se determinar. Tá bom? Muito obrigado por tudo, fico muito feliz de estar aqui. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Tá bom? Gente, eu gosto de trazer o Luiz, porque aqui eu pego um pouquinho do Aristóteles. Do Aristóteles. A vida boa, né? Quando você faz aquilo que você gosta, né? Aquilo para o qual você nasceu. Eu acho que o Luiz nasceu para estar aqui mesmo conversando com a gente, porque ele se dispõe sempre todo ano a isso, né? Eu também quero agradecer a todos vocês, né? Estou aqui porque querem também, né? Ninguém foi obrigado a estar aqui. A nossa coordenadora que nos ajuda constantemente, né? No café, a Isabela que está junto com a gente também, né? E o nosso tempo acabou. Pode conversar, quem quiser tirar uma fotinha aqui, colocar no É que é o espaço instagramável. esse aqui é o espaço do Instagram, né? Pode parar? Aqui, ó, Reginaldo. Oi? Ela está perguntando qual é o meu Instagram. Não tem nada, ele não tem nada. Não, se ele tivesse, Nós seria ralo. vamos colocá-lo no